Você já ouviu falar sobre bullying? Sabe o que é isso? Certamente você já ouviu falar de bullying, acha que sabe, mas você não sabe bem não. Meu nome é Lívia Guimarães, eu sou psicóloga clínica e eu vim aqui falar com você sobre bullying. Ensinar para você o verdadeiro conceito de bullying, as consequências e como fazer para poder ajudar uma criança que está sendo alvo de bullying e também aquela que está praticando o bullying. Bom, o bullying, ele é um termo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o bullying fala, é coisa de agora. Não, não é coisa de agora. O bullying sempre existiu. Porém, de um tempo para cá, ele vem ganhando visibilidade, ele vem ganhando notoriedade, porque estamos estudando, vendo as consequências disso para as pessoas e entendendo a gravidade da situação. Bullying vem de bully em inglês, que quer dizer o brigão, o valentão. E o bullying consiste em um ato de violência onde há um padrão de violência repetitivo, constante, e onde há uma relação desigual de poder na relação. Então, quando chega uma notícia de bullying para você em relação ao seu filho, isso é só uma briguinha de escola. Não, briga de escola não é bullying. Configura bullying quando essa briga, quando essa situação de violência, ela está constante e há uma relação desigual de poder. Então há dois perfis muito claros de crianças que praticam o bullying e são alvo de bullying. A criança que pratica o bullying é uma criança com um temperamento mais extrovertido, desafiador, opositivo, ousado, agressivo, que se arrisca. Ele geralmente é o líder. Ele chama a atenção para ele tem uma liderança natural. Esse perfil naturalmente tende a ser o perfil que vai praticar o bullying. E o perfil que vai naturalmente também tender a ser o alvo do bullying é um perfil mais inseguro, ansioso, introvertido, introspectivo, que pode ter boas relações, mas que essa criança normalmente ela tem ela sabe se defender muito pouco. Ela tem poucos recursos para se posicionar e para se defender. Geralmente, essas crianças elas vão receber algum destaque em outro nível que não necessariamente possa vir a ser em nível de desempenho escolar, pode também, mas essa criança ela pode ser a boazinha, a que todo mundo gosta ou que tem notas altas, gerando um desconforto para aquele líder que vai então começar a assediar essa criança. Esses atos de violência não precisam ser em níveis de agressão física para poder fazer com que configure bullying. Não é isso que configura bullying, eu já dei o conceito para vocês. Mas essa violência ela pode ser por meio da intimidação, por meio da zoação, por meio da humilhação, da discriminação, da segregação, colocar apelido, zombar e brigar e agredir fisicamente também, bater, socar. O bullying ele é extremamente velado. Quando chega numa briga em porta de escola, essa criança já está, e o adolescente também, já está sofrendo bullying há anos, gente, anos. O bullying, a criança que pratica o bullying, ela não é boba, pelo contrário, ela é muito esperta. Então ela vai saber a hora de fazer isso. Então ela vai fazer isso normalmente no recreio escolar, que é onde não está tendo uma supervisão constante em cima das crianças, até porque nem é possível. Então a coisa acontece de forma velada e vai sendo empurrada há anos, porque o alvo de bullying não fala. Lembrem que eu estou falando com vocês desse perfil desse alvo de bullying. Então a criança não vai falar. E ainda que você pergunte para a criança, essa criança não vai dizer. Ela vai negar, ela vai falar que não está acontecendo nada. Então, e a gente tem também um dificultador que é em relação à postura dos adultos. Porque
tendência das famílias, das crianças que praticam bullying, é de negar e minimizar a situação. Meu filho não faz isso não, ele é uma gracinha. Não, ele não faz isso. E também a família das crianças que são alvo de bullying também vai falar: deixa meu filho, deixa pra lá, isso é briga de escola, com o tempo isso passa. E isso é um mito. Toda dificuldade com criança, gente, em qualquer nível, com o tempo não passa, com o tempo piora e cronifica. Então a gente precisa de intervir e intervir rapidamente, com qualidade e eficazmente. A gente tem ainda um terceiro dificultador, que é a postura das escolas. As escolas normalmente tendem a negar e a minimizar a situação. E aí você vai dizer: mas meu filho está livre disso. Meu filho está livre porque ele estuda em escola particular e lá não tem isso. E aí você vai conversar também com os coordenadores, professores. Não, nossa escola não tem isso. Gente, isso é outro mito. Toda escola tem. Toda escola tem. Inclusive ou principalmente as particulares. Por quê? Porque o que alimenta o bullying é a negação. Então, quanto mais a família nega a criança alvo, mais continua sendo alvo. Quanto mais a família nega a criança agressora, mais continua a agredir. E quanto mais a escola nega, mais a coisa vai crescendo clandestinamente nos intramuros da escola. Gente, vamos deixar de ser ingênuos e vamos pensar que as escolas particulares, elas são empresas. Elas vendem ensino. O ensino é o produto final da escola. Então essa escola, ela vai se preocupar com a qualidade do ensino? Claro, ela vai preocupar com a qualidade do produto dela. Mas o alvo final da escola é o lucro. É uma escola privada, é uma empresa, não é uma filantropia. Ainda que a criança esteja numa escola particular religiosa, é uma empresa e toda empresa visa lucro. E se a empresa começa então a revelar as dificuldades que estão ali acontecendo na escola, essas sujeiras, essas coisas ruins que estão lá dentro, ela começa a, como qualquer empresa, ser mal vista, ser manchada e perde clientes para vender o seu produto. Então vamos deixar de ser ingênuos. Essas dificuldades estão em todos os lugares. A minha prática clínica, ela mostra que frequentemente esses problemas, eles são mais intensos e eles acontecem de forma mais frequente quanto maior a classe social no nível de classe média, tá? Bom, então a partir do momento que nós identificamos esse bullying, como é que nós vamos ver? Será que meu filho está sofrendo bullying? Como que eu vou saber, já que ele não vai falar? Eu vou observar o meu filho. Se ele está tendo prejuízo escolar, se a queda do rendimento dele está caindo, o interesse dele em ir para a escola está caindo, ele não quer ir para a escola. Gente, vamos parar de julgar. Meu filho é preguiçoso, meu filho é vagabundo. Não, vamos ver o que tem por trás disso. Porque quais são as sequelas do bullying para a criança e para o adolescente? Essa criança, ela vai aumentar ainda mais a sua insegurança. Ela pode ter distúrbio do sono, transtornos alimentares, transtornos ansiosos. Então essa criança está comendo muito, está comendo pouco, essa criança está dormindo mal, essa criança está com medo, essa criança está achando que a escola é ruim, essa criança tende a ficar sozinha na hora do recreio. Desconfie, isso não é normal. As famílias tendem a relativizar essas coisas. Isso não é normal, isso é um problema. Criança saudável brinca, se diverte, se interage, gosta de ir para a escola, gosta de estar com outras crianças. O bullying, ele pode ser gatilho para diversos transtornos psiquiátricos, e o mais perigoso, no meu entendimento, é que o bullying, ele prejudica a constituição do eu, fazendo com que a criança e o adolescente tenham pensamentos de morte e suicídio. O índice de suicídio hoje, nós temos agora em 2020, nós temos um índice de suicídio de 1 a cada 45 minutos no Brasil e 1 a cada 45 segundos no mundo, com um aumento
cada vez maior de crianças e adolescentes suicidando. Temos automutilação aumentando, e que são as formas dessa criança se expressar. Então essa criança já tem dificuldade de expressar. E quando a criança se expressa, ela não é ouvida. Os adultos que eu atendo, que falam que estão sofrendo de bullying até hoje, alguns vão sofrer para sempre dessa memória em relação a isso, porque tiveram a constituição do seu eu maculada, danificada, agredida, violentada. Eles dizem, eu não falava porque não adiantava, e quando eu falei, continuou não adiantando. Então nós temos que agir. Como que a gente age? Se o seu filho está praticando, está sendo alvo, você descobre que ele está sendo alvo de bullying, você investigou e descobriu, lembrando que não é só bater, é sutil, tá? Você vai conversar com a escola. A escola, infelizmente, ela vai tender a negar. E aí, pai e mãe, você vai pensar que se o seu filho não tem você por eles, se o filho não tem você, vai ter quem? É você. Se você não fizer valer o direito do seu filho, quem vai fazer? Então você vai insistir com essa escola, você vai continuar monitorando a situação. E se você entender que essa escola realmente não está tomando providência em relação à família, em relação a outra criança, então você vai correr atrás de providências fora da escola. Você vai procurar o conselho tutelar, você vai fazer uma denúncia no 181, no Disque Denúncia. É completamente anônimo. Eu já fiz uso desse serviço na minha vida pessoal. Eu fui muito bem atendida, um atendimento atencioso, competente, de qualidade. O 181, ele vai passar a saber e vai encaminhar para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai chamar a sua criança e vai chamar a criança que está agredindo. Por quê? Vão pensar que a criança que está agredindo também precisa de ajuda. Talvez ela receba violência em casa, talvez ela tenha uma cultura familiar que banalize e naturalize essa violência, talvez tenham conflitos conjugais, podem acontecer muitas coisas, não sabemos, então o Conselho Tutelar vai chamar. Você pode também procurar um advogado para poder entrar com alguma medida em esfera legal, e até mesmo o Ministério Público, porque existe lei anti-bullying que deve ser implementada na escola. Você pode procurar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também ver o que fazer, como agir, pressionar, porque as políticas públicas, elas acontecem sob pressão. Então, para poder ver se essa lei está sendo colocada em prática na escola, de criar uma conscientização sistemática na escola para que não exista o bullying, explicando o que é bullying, porque fala-se sobre bullying, mas não se explica e não se coloca em prática quanto a isso. A gente tem que parar de negar. Se você não está vivendo isso, mas sabe de alguém que está vivendo, converse com as famílias. Gente, a gente tem que trazer à luz as coisas. Como aconteceu agora dessa mãe filmando o filho dela sofrendo, e isso viralizou no mundo inteiro. Essa mãe é extraordinária, é isso que precisa ser feito, não tem outra coisa para se fazer. A negação, ela piora a situação. Toda prática de violência, ela não melhora com o tempo, ela piora com o tempo. E as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, talvez irreversíveis. Então, se você sabe, já viu isso acontecendo, converse na escola, converse com a família do agressor, converse com a família do agredido, e não está adiantando, denuncie, ligue para o 181, é anônimo, dê o nome da criança, dê o nome da criança que está sendo alvo e da criança que está agredindo, para que as coisas venham. Às vezes as pessoas estão tão alienadas, tão presas em outras coisas que elas não estão percebendo. E você que descobriu que seu filho está praticando bullying, ajude seu filho também.
Ajude seu filho, entenda de onde vem essa agressividade, os conceitos, os valores, essa dificuldade em perceber o ser humano que está por trás daquilo que está virando objeto de zoação, objeto de segregação, objeto de intimidação. Ajude seu filho, ele também está precisando. Bom, à medida que começarmos a agir assim, num primeiro momento encontraremos resistência. Talvez você, mãe, que vai agir isso, não espere que você vai encontrar acolhida. Não. Você talvez encontre mais bullying por parte da escola. Talvez a escola, ela ache ruim que você está revelando aquele problema que está oculto e mascarado lá dentro da escola. Talvez outras mães da escola comecem a ficar com raiva de você, porque tomam as dores da mãe que ficou ofendida porque o filho dela, que é tão bonzinho, foi exposto. Ou talvez essas mães passem a ter medo de você, porque, então meu filho não pode mexer com o filho dela. Então, essas resistências, elas vão acontecer. Não se deixe abater, porque nós estamos falando de uma mudança cultural, de uma mudança de sociedade. Então nós precisamos começar, porque automaticamente, se você pactua com isso, você está alimentando, sendo conivente. Esse vídeo que viralizou dessa criança australiana, todos nós temos parcela de responsabilidade desse sofrimento. Para quem não viu, procura que está aí disponível, da criança australiana sofrendo chorando pelo ato de bullying, ela pedindo para ser morta. Essa criança tem 9 anos. Eu dormi assim chorando, porque isso é comum, isso é muito comum, e todos nós, com a nossa conivência e negação, construímos a sociedade que gera isso nessa criança e em todas as outras crianças que estão vivendo isso nesse exato momento, inclusive o seu filho. Então, haja, tome providências, corra atrás. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas o assunto é de altíssima relevância. Um outro tema que eu acho importante também, que você pode procurar na sua cidade, em relação à Secretaria Municipal de Educação. Se a escola é particular, eu não sei como funciona em seu município, a secretaria em alguns municípios, eu não sei da lei de todos, talvez a lei não tenha acesso à escola particular. Tá vendo o problema? Porque é uma escola, é uma empresa, né? Não é um serviço público, é uma empresa. Então a Secretaria Municipal de Educação, ela não vai intervir. Mas a Secretaria Municipal de Educação, ela vai intervir na escola municipal, e a Secretaria Estadual de Educação vai intervir na escola estadual. Então procure a secretaria também, fala o que está acontecendo, que as pessoas não estão sabendo lidar. Faça acontecer, dá o grito, revela, denuncia, porque só assim e somente assim a gente vai começar a construir uma mudança de cultura e uma humanidade mais humana. Peço, por favor, talvez esse vídeo seja o mais importante que eu já fiz. Eu peço, por favor, que você compartilhe isso com o maior número de pessoas. Divulgue, compartilhe, oriente, porque as pessoas que estão sofrendo disso estão sofrendo sozinhas. As crianças têm vergonha, os pais dessas crianças têm vergonha até de conversar com alguém para pedir ajuda. Então, às vezes, esse vídeo você vai mandar para a pessoa e a pessoa vai continuar ali anonimamente, sem precisar se expor, mas ela vai saber como expor a situação que ela está vivendo. É isso. Eu espero realmente que isso faça diferença na sua vida, inclusive de você, adolescente, que pratica o bullying, você, criança e adolescente, que está vivendo bullying, e de você que não pratica nem é alvo, mas vê, você também é um agente de transformação. Vamos nos unir, vamos agir para ver se a gente acaba com isso de uma vez por todas. Obrigada por você que esteve aqui comigo até agora. Você, por me ouvir e se interessar pelo tema, também já é um agente de transformação. Peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e, igual todo mundo fala, e clica no sininho, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é de alta relevância, então ele vai também colocar ele disponível e visível para a maior quantidade de pessoas, tá bom?
É isso, gente. Vamos fazer acontecer. Até mais. Tchau, tchau.